Há um limite nessa forma de protesto, né? Só que essas coisas, conforme eu já pude adiantar, começam a mudar no século XVIII. Nem toda forma de protesto ela é progressista, isto é, nem toda forma de protesto tem como valor essencial a modificação do mundo, pautado numa ideia de desenvolvimento necessário do mundo a partir dessas transformações, né? Tenham em mente, por exemplo, uma daquelas manifestações, felizmente extintas, da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Bom, são manifestações políticas. Você sabe, a Ku Klux Klan, uma organização racista, né, enfim, que pregava a supremacia branca nos Estados Unidos e que durante algum tempo tinha formas de agir extremamente violentas, né, como, por exemplo, a queima de casas de pessoas negras, o assassinato de lideranças, enfim, uma organização racista de alguma importância nos Estados Unidos. Bem, saem às ruas com aquelas roupas brancas, né, parecendo, enfim, uns algozes, uns fantasmas, enfim, corporificando mesmo a ideia de anonimato dos agentes que vão praticar uma violência, né? E com cruzes e tudo mais, enfim, uma organização fortemente religiosa, cristã. É uma organização progressista? Não, obviamente, nunca foi, né? Mas queria modificar alguma coisa. Para quê? Para conduzir, então, os Estados Unidos ao que esses malucos achavam que era o mundo ideal, que era o mundo da supremacia branca. Pronto. Um protesto, né? Marcha dos Evangélicos em São Paulo, né? Então, é uma ação política, sem dúvida nenhuma, não é? Se não me engano, essa Marcha dos Evangélicos ela foi programada, não sei se foi perto da Marcha da Maconha ou da Parada Gay, não é? Da Parada Gay, não foi? Enfim, isso. E vejam que ocupando o mesmo espaço, né, reivindicando as mesmas formas de atuação pública, são movimentos de natureza completamente distinta, né? Porque, afinal de contas, a Parada Gay, ela prega a diversidade social, né? A inclusão social, a não discriminação e tudo mais. Portanto, vislumbra uma sociedade não apenas tolerante, mas madura o suficiente para conviver com diversidade sexual, etc. e tal. Pronto. Isso é um movimento progressista, né? Vislumbra a transformação para melhor, né? Ao passo que a Marcha dos Evangélicos, né, como uma reação, então, à Parada Gay, né, propõe uma retomada dos mais puros valores tradicionais do mundo ideal, que é o mundo da religião cristã. Pronto, é o mundo cristão, né? Então, são valores já existentes, obviamente idealizados num passado, né? Porque felizmente o mundo nunca teve uma religião só, né? Embora também, infelizmente, ele nunca tenha deixado de ter religiões, né? Essa é uma outra discussão. Mas de todo modo, não é um movimento que vislumbra a transformação positiva da sociedade, mas uma suposta recondução a valores tradicionais. Tem tanta forma de ação para um marciano que chegasse aqui em São Paulo e observasse as duas coisas, né? Partindo da hipótese, claro, absurda da existência de um marciano, não é tão absurda, tal, mas enfim, não entra nessas questões, né, astronômicas de momento, né? Mas se um marciano hipoteticamente baixasse aqui, observasse as duas marchas, ia dizer, ah não, olha, estão fazendo a mesma coisa, não é? Muito parecido, tal, lê do engano, naturezas distintas de atuação política. O que eu quero dizer, então, é que nem toda gritaria, nem todo movimento coletivamente urdido, organizado, é um movimento progressista. Falei uma obviedade? E diante de um exemplo desses, acho que ela já se tornou uma obviedade, não é? Nos séculos XVI, XVII, em parte do século XVIII, ninguém protestava contra o rei na colônia.
embora um monte de gente protestasse contra os representantes do rei na colônia. E conforme muito bem percebeu Luciano Figueiredo, explicando então nesse texto da aula de hoje, nessas ocasiões não era infrequente, não era pouco frequente que o protesto acabasse por reforçar a legitimidade da autoridade real. Porque, afinal de contas, o rei estaria sendo expropriado, né, na sua legitimidade por maus representantes. O rei estaria sendo enganado, estaria sendo traído por maus representantes, aqueles que sofrem, então, o protesto, né? Mantendo, então, a autoridade intacta, voltando-se contra o baixo escalão dessa autoridade, nem sempre ele é muito baixo, ele pode ser até um alto escalão, mas mantendo intacta, né, a legitimidade do rei, esses movimentos frequentemente terminam com o próprio reforço dessa legitimidade. É a ideia do rei traído, né? Bem, até aqui tudo bem, pessoal? Sim? Como é que fica o movimento de escravos nessa discussão? Movimentos de escravos, isto é, protagonizados por escravos, e não movimentos relacionados com a escravidão e com o escravismo, mas os movimentos protagonizados por escravos, né, eles tendem a ter escassa capacidade de articulação, por razões mais ou menos evidentes, né? Um colono livre, ele pode se entender com outros insatisfeitos de modo mais consistente do que um escravo, pelo simples fato de que um é um homem livre e o outro é um escravo, né? Ponto. Mesmo assim, houve situações em que movimentos de escravos foram bem articulados, foram expressivos na cena pública. Por exemplo, a formação de quilombos, por exemplo, revoltas de escravos, assassinatos de senhores de escravos, né? Tudo isso ocorreu. No entanto, esses movimentos, em geral, não apresentavam uma agenda, um programa sequer esboçado. O que quer o sujeito que protesta? Né? Ele precisa reivindicar alguma coisa, caso contrário, o protesto dele não fará nenhum sentido, né? Então nós que nos levantamos, que estamos armados, que destituímos o governador, queremos a garantia de que poderemos comprar escravos para trabalhar nas nossas lavouras de açúcar, de cana, pronto. A reivindicação, ela precisa ser acompanhada do ato do protesto. Não necessariamente isso é uma carta, programa, né? Mas em algum momento isso precisa ser dito, caso contrário o protesto perde sua razão de ser. Em geral, os escravos reagem à violência de que são vítima, né? Não elaborando um programa de transformação para além da situação imediata, por mais dramática que seja, por mais legítimo, portanto, que seja esse protesto. Existem exceções. Então, alguns de vocês conhecem aquele documento, é um documento mais ou menos famoso, né, nos nossos estudos aqui de colônia, uma greve de escravos ocorrida no engenho do Recôncavo Baiano no final do século XVIII. Né? Um dos escravos, então, cruzam os braços e levam um conjunto de reivindicações para o seu senhor. Dentre essas reivindicações, a estrita observância da divisão do trabalho entre os escravos. Isto é, o escravo que acabou de chegar da África deve fazer trabalhos mais brutos, mais desqualificadores do que o escravo nascido aqui ou o escravo que já está aqui há muito tempo, que deve então desempenhar funções mais nobres, não deixar de ser escravo, mas fazer trabalho que é reconhecido como um trabalho mais especializado do que o trabalho bruto daqueles escravos, que são, portanto, escravos de pior condição, de mais baixa qualidade social para os próprios escravos. Está aí, então, um caso de um movimento com um programa bem definido, uma articulação consistente com um conteúdo absolutamente conservador. Tá claro isso, pessoal? Sim? Bom. Por que as coisas começam a mudar no século XVIII, então?
né? Elas começam a mudar por vários motivos. É necessário que haja, então, uma mudança de concepção de mundo para que o mundo mude na sua concepção. Isto é, grandes transformações, elas só podem ser concretizadas a partir de determinadas condições mentais. As pessoas precisam conceber um mundo diferente para, empenhando-se na transformação do mundo, levar o mundo para um lugar diferente. Mas nós poderíamos dizer, independentemente do que as pessoas pensam da ação delas, né, elas estão sempre transformando o mundo. É verdade isso. Ninguém está reconduzindo o mundo a um status anterior. É impossível. Não dá para você voltar na história, né? Mas dá para você conceber que você está agindo em função de valores do passado ou de valores do futuro. A ação motivada por valores de futuro é um atributo revolucionário moderno da política. Isto é, durante a maior parte da história da humanidade, as pessoas transformaram o mundo, mas não movidas por um valor de algo inexistente, de um futuro desconhecido, de um futuro, portanto, a ser criado por meio da ação humana. As pessoas criaram o mundo, recriaram o mundo, modificaram o mundo, fizeram sempre coisas novas, mas concebendo que elas estavam fazendo coisas que implicariam na restauração de outras. Então a concepção da política, ela é definidora, sim, dos atributos que nós podemos dar à ação política. Para mudar o mundo de modo substantivo, é necessário, então, uma abertura mental para que as pessoas concebam que o valor da ação delas não está em nenhum exemplo do passado, mas está em um exemplo, está num ideal de algo inexistente, ainda inexistente. Assim surge então a concepção moderna de revolução, assim surgem as utopias modernas, assim surge a abertura do homem para um futuro entendido como um futuro desconhecido, como um futuro novo e não como um futuro que esteja repisando o passado. Bem, eu vou dar alguns exemplos mais concretos e vamos ver como é que finalmente isso surge, então, nesses movimentos do século XVIII na colônia, né? Eu já comentei, eu acho, enfim, eu tenho umas lembranças, às vezes, sei lá, lembrança do ano passado ou 2 anos atrás, mas eu acho que eu já cheguei a discutir com vocês aqui o significado de revolução, né? O significado moderno, o que é reforma, o que é revolução. Quer dizer, reforma comumente é a restauração, né? É você melhorar uma situação a partir de alicerces que já estão dados. Melhorar a situação significa reconstruir, significa restaurar o que existia anteriormente. Claro, a restauração nunca será idêntica à obra anterior, mas a restauração ela é movida pelo ideal da obra anterior. Bom, uma revolução, durante muito tempo, foi concebida em termos semelhantes, né? Como um movimento de recondução de algo a um estágio anterior. E foi só a partir, então, do século XVIII, para valer, que revolução começou a significar a abertura a um futuro novo, a um futuro desconhecido. E aí a atribuição, então, desse futuro, né, um valor de ação no presente. A ideia moderna de revolução, então, ela rompe com o ideal de restauração de um passado. Não pela repetição do passado, porque isso ninguém, enfim, era tão ingênuo a ponto de achar que a história se repetiria tal qual, mas sim pelo espelho de um passado. Buscar no passado os elementos norteadores da ação no presente. Bom, qual foi o primeiro exemplo de ruptura bem-sucedida entre metrópole entre colônias e metrópole no mundo moderno? Estados Unidos. Pronto. Independentemente do que os agentes políticos ingleses da América do Norte pensavam sobre a ação deles, eles conseguiram criar um mundo
mundo sem metrópole. Um mundo colonial, que deixa de ser colonial, se livrando da metrópole. Tá. Pronto. Em 1711, durante a chamada Guerra dos Mascates, em Pernambuco, que opôs então grupos políticos e econômicos de Recife, uma cidade mais comercial, a Olinda, uma cidade mais aristocrática, mais tradicional, essa chamada Guerra dos Mascates, que foi tão bem analisada por um grande historiador, Evaldo Cabral de Melo, tem um principal livro sobre a Guerra dos Mascates, chamado A Fronda dos Mazombos. Em meio a esse conflito, a Guerra dos Mascates, né, os revoltosos, isto é, os de Olinda, né, que não se conformavam com uma série de atributos recentes conferidos a Recife, uma cidade, enfim, sem tradição, sem a tradição de Olinda, né, os revoltosos, os descontentes de Olinda, vislumbraram, então, a criação de um espaço regional político separado de Portugal. Não é separado do Brasil porque não tem Brasil do qual se separar. Vocês já sabem disso, discutimos isso na aula passada. Mas projetou-se, então, né, um organismo político sem Portugal. No entanto, tornando-se independente de Portugal, esse organismo político passaria a integrar o Império Francês. Essa era uma ideia que foi veiculada à época, né? Vejam, estão descontentes com o Império Português, estão descontentes com a metrópole, mas não conseguem bancar um mundo sem uma outra metrópole. Eis o limite, então, de uma contestação política como aquela expressa na Guerra dos Mascates. Já em 1776, a coisa é diferente. Aí esses ingleses da América do Norte conseguem conceber, né, um mundo sem metrópole. E fazem o quê? A independência absoluta dos Estados Unidos, a independência das 13 colônias com a criação dos Estados Unidos. O que mudou de 1711 a 1776? Mudou uma forma de pensar o mundo, uma forma de olhar para o futuro. Mesmo assim, seria só a Revolução Francesa de 1789 que faria triunfar uma concepção verdadeiramente inovadora de futuro. Aí os revolucionários franceses não tinham paralelo na história, né, e se moviam por uma ação de valorização do desconhecido. Eu disse a vocês, os revolucionários da América Inglesa queriam a extensão à América Inglesa de direitos políticos metropolitanos europeus. Os revolucionários franceses não queriam isso. Aboliram a aristocracia, aboliram a nobreza, né, decapitaram o rei, promulgaram constituições e fundaram o que eles entendiam ser um mundo novo. É uma espécie de salto no escuro. A Revolução Francesa, então, ela é um solavanco no mundo, não porque todo mundo vai seguir o exemplo, não porque a monarquia deixe de existir, aliás, ela existe até hoje, enfim. Meio difícil de entender, mas o fato é que está lá, né? Reino Unido, Holanda, Suécia, Espanha, esses caras têm monarquia até hoje, né? Já pensou se a gente tivesse que pagar imposto para manter nobreza do nosso país? Eu, enfim, seria um republicano radical com um sentido que no Brasil eu sou conservador, né? Não sou um republicano, isso não quer dizer nada no Brasil, né? Agora você ser um republicano na Inglaterra, na Escócia, na Suécia, bom, enfim, problema deles, né? Certamente tem outras compensações, né, já que vivem muito melhor do que nós. Eu dizia, então, que de 1711 a 1776, né, houve uma transformação na ideia de futuro, na ideia de história, na ideia de ação política, na concepção daquilo que as pessoas são capazes de fazer. E foi a Revolução Francesa que desferiu um golpe definitivo nessa concepção tradicional de política. Não porque de imediato todos fossem a imitá-la, mas sim porque ela provou, né, ser possível pensar de um outro jeito. Em 1812, né,
quando o exército francês de Napoleão estava sendo surrado na Rússia, né, dificilmente alguém diria que aquele sujeito, né, o imperador dos franceses, era o continuador da Revolução Francesa. Né. Até 1805, era muito comum pensar-se dessa maneira, que a era napoleônica estava continuando a Revolução Francesa, que estava radicalizando a Revolução Francesa. Mas em 1812, enfim, a ideia já é de que esse é um falso nobre, é uma espécie de novo rico. É aquele sujeito que cria a própria nobreza, só que não consegue ser de uma nobreza tradicional. Então aí a gente já vê que, de fato, a Revolução Francesa tem um impacto direto limitado. Porque a própria França se torna monárquica, aristocrática em vários sentidos. Isso poucas décadas depois do início da Revolução de 1789. Nada disso impede, no entanto, que aqueles momentos iniciais da Revolução Francesa tenham possibilitado uma concepção nova de mundo, por meio de uma concepção nova de futuro. O futuro não é mais aquilo que será criado com base no espelho do passado, mas sim algo projetado pelos homens. Podemos dizer que essa concepção moderna de revolução triunfa de vez com a Revolução Russa de 1917. Depois da Revolução Russa, né, a ideia de revolução dominante já é essa, de um mundo novo, né, de uma situação de criação, de inovação profunda, embora não exista inovação absoluta, já falei disso no começo da aula. Pois bem, pessoal, a Inconfidência Mineira de 1788, que foi desbaratada em 1789, carregava uma série de elementos tradicionais, né, a mostrar, então, a tipicidade da contestação em ambiente colonial, né, a aproximar esse movimento de outros movimentos anteriores. Havia claros limites na ação política dos homens nela envolvidos. Tanto é que, com a suspensão da derrama, isto é, da cobrança dos impostos sobre o ouro atrasados, a maioria dos conspiradores aparentemente pulou fora. Né? Claro, está aí o pragmatismo típico da contestação em ambiente colonial. Né? Sim. E por que eles se levantaram? Porque estavam descontentes com o excesso de cobrança de impostos, dentre outras coisas. Típica reclamação de ambiente colonial. Até aí está tudo mais ou menos na mesma. Né? No entanto, em 1788, né, os revoltosos de Minas Gerais, eles já podiam saber que 10 anos antes havia sido criada uma ordem a partir da supressão da relação de uma colônia com a metrópole. Havia um exemplo dos Estados Unidos. Mas um exemplo de quê? Claro que os Inconfidentes Mineiros não eram estudiosos da história, claro que eles não eram especialistas nos Estados Unidos, mas muitos deles tinham noção do que tinha acontecido. E com isso, eles puderam usar de uma linguagem carregada de conteúdos inovadores. E puderam, inclusive, projetar um mundo sem metrópole. Falou-se então na República das Minas Gerais. Né? A capitania das Minas tornar-se-ia uma república. Aí alguns argumentam, com razão, né, de que república aqui tem também um sentido tradicional, isto é, governo dos povos, uma república clássica, como as repúblicas da Península Itálica renascentista. República existia, a palavra, existia um conceito e se referia então ao governo dos povos. E que ao falar em república, não necessariamente os portugueses das Minas estavam se referindo a um Estado republicano ou a um sistema republicano de governo. É verdade isso. Assim como é verdade que esses descontentes das Minas Gerais falaram então da separação de Minas e Portugal e não do Brasil em relação a Portugal. O que mostra também que havia uma limitação para a projeção desse futuro novo, uma limitação espacial. Né?
que no fundo só é uma limitação para quem quer enxergar o Brasil se tornando independente na Inconfidência Mineira. Não havia motivo nenhum para esses inconfidentes se preocuparem com o Rio Grande de São Pedro, ou se preocuparem com o Amazonas, né, que chamava Rio Negro na época. Por que se preocupar com isso se não havia uma unidade do Brasil? Não havia motivo para se preocupar com isso, então. O Brasil são Brasis, são colônias fortemente separadas umas das outras, embora as Minas tenham conectado uma parte dessas colônias por motivos que eu já expliquei também anteriormente. Você já deve ter lido também os materiais daquela aula sobre a economia das Minas. No entanto, ao falarem em República das Minas, eles estão evocando uma linguagem que, pouco tempo atrás, surgiu como indicativa de uma ação revolucionária. No caso da Bahia de 1798, então, essa linguagem está mais radicalizada ainda, porque, afinal de contas, os portugueses da Bahia dispunham não apenas de um exemplo histórico de 1776, mas também do exemplo histórico de 1789, da França. Quando, então, esses contestadores da Bahia falam de República Baiense, aí já não resta dúvida. República pode ser o governo dos povos, pode continuar sendo o governo dos povos, mas aqui deve indicar uma ordem sem a metrópole. Além disso, nos dois casos, há um fenômeno importante que dá a devida dimensão, então, do conteúdo inovador dessas linguagens. É o fato de que, de maneira pouco usual, haver um grande espectro de participação social nesses dois movimentos. Na Inconfidência Mineira, menos, na Inconfidência Baiana, mais. Isso foi muito bem mostrado por um estudioso da matéria, o Istvan Jankso, que é o autor de um dos livros mais importantes sobre o tema, está indicado na minha bibliografia, chama Na Bahia contra o Império. Ele mostra que a projeção de um futuro, né, a ser atingido por meio de uma ação política já podia colocar lado a lado advogados, grandes proprietários de terra, pequenos trabalhadores braçais, né, ex-escravos. Então, o que um grande proprietário de terra está vislumbrando numa ação política junta com um pobretão? E mais, um pobretão de cor, como se dizia à época. Isto é, um descendente de escravo. Antes isso seria inimaginável. É apenas uma concepção de um futuro inovador a criar uma sociedade que não tinha existido anteriormente, que possibilita, então, né, a tomada de ação envolvendo grupos da sociedade que estão tradicionalmente separados, que vivem em estamentos distintos.